Reddit. Minha ex-namorada, completamente desequilibrada, me processou, exigindo a guarda total dos filhos e mais dinheiro do que uma mulher infiel normalmente receberia. Olá a todos. Conheci minha ex por meio de um amigo em comum há cerca de 2 anos. Ele continua sendo meu amigo até hoje, apesar de ter sido por causa dele que eu a conheci, e não o culpo por isso, embora meus alarmes internos de perigo devessem ter disparado sozinhos desde o começo. No início, ela parecia uma mulher muito boa, talvez boa demais, além de extremamente bonita. Nós nos conectamos imediatamente, trocamos números e começamos a sair, e cerca de 2 semanas depois tudo entre nós avançou rápido demais. Após apenas 6 meses de relacionamento, ela me ligou chorando, dizendo que a situação com a colega de apartamento era tóxica e que precisava sair de lá imediatamente. Como eu tinha um apartamento de 2 quartos e estava em uma situação financeira confortável, acabei oferecendo que ela se mudasse para morar comigo. Olhando agora em retrospecto, essa foi a primeira grande bandeira vermelha que ignorei. Afinal, quem decide morar junto depois de apenas 6 meses? Mas naquele momento eu estava completamente encantado por ela. No começo, viver juntos foi ótimo. A fase de lua de mel foi intensa, não conseguíamos tirar as mãos um do outro. E esses são todos os detalhes que vou dar, o resto deixo para a imaginação. Até que um dia ela me disse que estava grávida. Eu poderia dizer que fiquei surpreso, mas quando se tem tanto sexo, até os métodos contraceptivos parecem dizer que já fizeram o que podiam. Você pode tomar pílulas, usar preservativo e até dançar para o deus da fertilidade para que nada aconteça naquele dia, mas quando se confia em apenas um método, sempre existe uma pequena possibilidade. De qualquer forma, eu sempre quis ser pai, e embora aquilo não tivesse sido planejado, a ideia de para onde nossa vida estava caminhando não me desagradava, então pedi ela em casamento cerca de 1 mês depois de descobrir a gravidez. Comprei um anel bonito, fiz todo o ritual de me ajoelhar em um restaurante elegante, o pacote completo. Ela disse que sim, mas concordamos em ter um noivado longo para planejar melhor o casamento e evitar algo feito às pressas. Quando meu filho nasceu, aquele foi o melhor dia da minha vida. Tirei 3 semanas de folga para ajudar com o bebê e permitir que ela se recuperasse. Foi nesse período que as coisas começaram a ficar estranhas, porque ela tinha acabado de dar à luz e eu acreditava que ela não estava com disposição para intimidade. Afinal, quando é não, mas mesmo assim comecei a notar o quanto ela estava grudada no telefone, sorrindo constantemente para as mensagens, e sempre que eu me aproximava enquanto ela mexia nele, seu comportamento mudava, ficando tensa como um gato que não quer que cheguem perto. Sempre que eu perguntava com quem ela falava tanto, ela reagia de forma defensiva, e você provavelmente já sabe aonde isso leva, os sinais clássicos de uma traição. Tudo chegou ao limite perto do Natal, enquanto outras pessoas bebiam ponche e cantavam canções natalinas. Ela parecia honrar a memória do Papai Noel enviando fotos provocantes para alguém salvo no telefone como contato de trabalho. Vale esclarecer que naquele momento eu não vi exatamente que tipo de fotos ela estava enviando, apenas notei o contato, mas mais tarde vi as mensagens e as imagens, que fariam até um querubim corar, tamanha era a falta de roupa. Ela tentou justificar dizendo que eram assuntos de trabalho de última hora, mas eu sabia perfeitamente bem o que o Papai Noel estaria pensando naquele momento, e não seria nada inocente. Alguns dias depois do Ano Novo, a desconfiança falou mais alto. Ela estava no banho e o telefone tinha ficado sobre a cama. Eu conhecia o código e ela nunca o havia mudado porque confiava que eu nunca mexeria no aparelho, até aquele momento. O que encontrei ali foi muito pior do que eu jamais poderia imaginar. Havia centenas de mensagens trocadas entre ela e alguém que consegui identificar como sendo outros dela. As mensagens remontavam a antes mesmo do nascimento do nosso filho. Havia de tudo nelas, desde perguntas simples como você dormiu hoje até descrições explícitas das coisas que ela dizia que faria com ele para ajudá-lo a dormir melhor, e quando havia foto, também havia vídeo, absolutamente nada faltava. Tirei capturas de tela de tudo e enviei para o meu próprio telefone como prova. Quando ela saiu do banho, eu disse que, se ela tivesse se comportado mal, o Papai Noel certamente saberia. Ela não fazia ideia do que eu estava falando, então precisei explicar que o Papai Noel era um pervertido e gostava de observar o que acontecia nos quartos, por isso ele sabia de tudo. Foi então que ela admitiu que estava dormindo com um ex. Talvez naquele ano ela tivesse recebido um presente, mas no próximo certamente ganharia um pedaço de carvão bem grande. Como costuma acontecer com pessoas infiéis, nunca é culpa delas, e o mundo inteiro parece conspirar contra elas. Ela começou a gritar dizendo que a culpa era minha,
Por eu ser controlador, ciumento e inseguro, claro, porque obviamente era minha culpa ela ter ido para a cama com outra pessoa. Em seguida, ela arrumou algumas roupas, pegou nosso filho e saiu furiosa, dizendo que iria ficar na casa de uma amiga. Mais tarde descobri que essa amiga, entre aspas, era na verdade o ex dela. Não quero entrar em julgamentos sobre isso, com toda essa questão de pronomes. O ex pode ser considerado amiga e prefere que se refiram a ele como ela. O que realmente me revoltou foi o fato de ela ter levado nosso bebê de 3 meses para ficar com a pessoa com quem vinha me traindo. Eu lhe enviei diversas mensagens perguntando quando ela devolveria nosso filho, mas ela me ignorava ou respondia com frases vagas como quando você se acalmar ou quando deixar de ser tão controlador. Depois de alguns dias, ela finalmente voltou para buscar mais coisas e exigiu que eu lhe entregasse $3.000 para despesas do bebê, mesmo eu já tendo arcado com todos os custos da casa, incluindo tudo relacionado ao nosso filho, desde o primeiro dia. Quando me recusei a entregar dinheiro em espécie, ela me ameaçou dizendo que faria da minha vida um inferno e garantiria que eu nunca mais veria meu filho. Gravei essa conversa no meu telefone sem que ela soubesse, o que é perfeitamente legal no meu estado, e no momento em que ouvi a porta se abrir, eu já sabia que precisava registrar aquela interação, porque nada de bom sairia dali. Uma semana depois, fui oficialmente notificado com documentos judiciais. Ela estava solicitando a custódia emergencial, alegando que eu era instável, verbalmente abusivo e incapaz de cuidar de um bebê, tudo completamente falso. Além disso, pediu $4.500 mensais de pensão alimentícia, quase o dobro do valor sugerido pela calculadora estadual de acordo com a minha renda, e pensei que, se eu fosse gastar esse dinheiro, preferia pagar um advogado do que bancar os gostos caros da minha ex. Comecei a procurar um advogado imediatamente, encontrei um especializado nos direitos dos pais e paguei o adiantamento utilizando a maior parte das minhas economias. O advogado analisou a petição dela e me disse que as acusações eram frágeis, mas que, em audiências de emergência, os tribunais às vezes tendem a favorecer as mães, então precisávamos estar preparados. Seguindo a orientação dele, contratei um investigador particular para documentar as atividades dela. A audiência emergencial aconteceu rapidamente, e o juiz demonstrou ceticismo em relação às alegações dela desde o início, principalmente porque ela não conseguiu apresentar nenhuma prova de abuso ou instabilidade da minha parte. Eu, por outro lado, tinha mensagens que mostravam claramente que eu vinha pedindo para ver meu filho enquanto era ela quem me impedia. Só faltava o Papai Noel prestar depoimento, mas como ele é um ser imaginário que só aparece quando eu exagero no ponche, duvido que fosse admissível em tribunal. Na verdade, se eu tivesse mencionado isso ao juiz, provavelmente minha ex teria vencido e essa história seria bem diferente, possivelmente porque eu estaria escrevendo isso de um quarto acolchoado. Por isso, peço por favor que não contem esse segredo a ninguém. O juiz acabou negando o pedido de custódia emergencial por falta de evidências de perigo imediato e estabeleceu um acordo temporário de custódia compartilhada de 50% para cada um até que fosse tomada uma decisão final. Ela ficou visivelmente furiosa, especialmente quando também foi negado o pedido de pensão temporária acima das diretrizes legais. Na primeira semana em que fiquei com meu filho sob esse acordo provisório, notei hematomas incomuns em seu braço, pareciam marcas de dedos, como se alguém o tivesse segurado com força excessiva. Tirei fotos imediatamente e o levei ao pediatra, que documentou as marcas como preocupantes e incompatíveis com acidentes comuns em bebês. O médico era legalmente obrigado a reportar o caso aos serviços de proteção à criança, o que também se tornou uma prova importante no meu processo de custódia. Por volta desse período, recebi o primeiro relatório do investigador particular. Nele constava que ela saía para clubes até cerca de 3 da madrugada enquanto supostamente deveria estar cuidando do próprio filho, deixando-o com várias pessoas que eu nunca tinha visto nem conhecido. Também foi descoberto que o namorado dela, o ex com quem ela me traía, tinha antecedentes criminais, incluindo uma acusação de violência doméstica em um relacionamento anterior. Essa informação definitivamente não teve nada de engraçado, especialmente depois de eu ter visto os hematomas no meu filho. Obviamente, eu e meu advogado agimos rápido. Ao mesmo tempo, ela começou a me enviar verdadeiras enxurradas de mensagens a qualquer hora do dia e da noite, alternando entre ameaças e uma doçura claramente falsa. Em um momento dizia que, se eu desistisse da disputa pela custódia, talvez me deixasse vê-lo nos feriados, e no minuto seguinte escrevia que sentia minha falta e que deveríamos tentar novamente pelo bem do nosso filho. Sempre que eu lia aquelas mensagens, minha mente automaticamente lhes dava uma voz sombria, quase saída das profundezas.
Os relatórios médicos e a argumentação apresentada pelo meu advogado não surtiram efeito imediato, em parte porque minha ex alegou que havia escorregado e segurado o bebê com força para evitar que ele caísse, o que levou a mais perícias, e também afirmou que o deixava com pessoas em quem confiava. Tudo isso era mentira, mas eram as mentiras típicas que costumam funcionar para atrasar o processo e permitir que ela mantivesse a custódia compartilhada. O tribunal então nos ordenou a comparecer à mediação antes de prosseguir para uma audiência completa de custódia. Ela apareceu 1 hora atrasada, cheirando fortemente a álcool às 10 da manhã, algo que a mediadora percebeu, mencionou em voz alta e registrou em seu relatório. Durante a sessão, ela recusou todas as propostas razoáveis e exigiu custódia total, com visitas supervisionadas para mim apenas 2 vezes por mês. Quando foi questionada sobre por que eu deveria ter visitas supervisionadas, não conseguiu apresentar nenhuma justificativa legítima. A mediação fracassou, como era de se esperar. O investigador particular continuou monitorando as atividades dela e enviou mais provas, descobrindo que ela estava sublocando o quarto do nosso filho em seu apartamento para um desconhecido, a fim de ganhar dinheiro extra, enquanto fazia o bebê dormir no próprio quarto dela. Ele tinha apenas 3 meses e não precisava de muito espaço, na verdade poderia dormir em um berço simples, mas havia um estranho morando na casa junto com um bebê praticamente recém-nascido. Também foi documentado que ela o deixava sozinho no apartamento enquanto saía por mais de 1 hora. Imediatamente enviei tudo isso ao meu advogado e registrei outro relatório junto aos serviços de proteção à criança. Já estávamos no segundo, e dizem que a terceira tentativa é a decisiva. Eles visitaram a casa dela após esse último relato, o que foi bem mais do que haviam feito no primeiro, mas de alguma forma ela os convenceu de que estava tudo bem e o caso foi encerrado. Eu fiquei furioso, mas meu advogado me garantiu que toda aquela documentação ainda seria extremamente útil no processo de custódia. Em seguida, ela apresentou uma petição alterada exigindo custódia legal e física total, $5.000 mensais de pensão alimentícia e que eu arcasse com todos os honorários advocatícios dela. O pedido incluía provas fabricadas de mensagens de texto que estavam claramente editadas. Meu advogado entrou imediatamente com uma moção para autenticar as evidências, a qual a outra parte se opôs. Durante uma troca de custódia, ela gritou comigo na frente do nosso filho, chamando-me de doador de esperma inútil e ameaçando encontrar alguém melhor para ser o verdadeiro pai dele. Gravei todo o incidente no meu telefone sem que ela percebesse, algo que acabou se tornando rotina para mim. O tribunal então nomeou uma profissional para investigar ambas as residências e fazer recomendações de custódia, alguém cujo trabalho é representar os melhores interesses da criança nos processos judiciais. Minha ex tentou imediatamente se tornar amiga dela nas redes sociais e chegou a enviar presentes, comportamento que a profissional reportou ao tribunal como inadequado. Quando ela visitou minha casa, forneci cópias de todas as provas, incluindo relatórios do investigador particular, registros médicos e gravações. Mostrei o quarto do meu filho completamente equipado, a casa adaptada para crianças, respondi honestamente a todas as perguntas e deixei claro que, apesar de tudo, eu só queria o melhor para o meu filho. Depois, ela visitou a casa da minha ex, e segundo seu relatório, minha ex passou a maior parte da visita reclamando de mim em vez de se concentrar nas necessidades do próprio filho. Finalmente chegou o dia da audiência de custódia. Minha ex apareceu 20 minutos atrasada, vestida de maneira totalmente inadequada para o tribunal, com uma roupa reveladora que deixou o juiz visivelmente desconfortável. O depoimento dela foi cheio de contradições e se tornou hostil durante o interrogatório, especialmente quando meu advogado apresentou provas que contrariavam suas alegações. Quando chegou a minha vez, eu depositei com calma, não mencionei o Papai Noel e me concentrei exclusivamente nos fatos. A profissional designada testemunhou que, com base em sua investigação, recomendava que eu recebesse a custódia física principal, a custódia legal exclusiva e que fosse determinado que ela pagasse pensão alimentícia de acordo com sua renda. O juiz também observou que as provas sugeriam que minha ex havia usado a batalha pela custódia como um meio de extrair dinheiro, mais do que por uma preocupação genuína com o bem-estar do nosso filho. O sistema funcionou exatamente como deveria, e por isso esta é uma história com um final feliz. Se minha ex não tivesse sido tão, bem, vocês escolhem a palavra, as coisas provavelmente teriam sido muito diferentes, mas graças a ela, tudo acabou funcionando para o bem de todos. Também sou grato pelo fato de ela ter sugerido um noivado longo, isso nos poupou de um divórcio neste momento. Edição:
Não mencionei o teste de ácido desoxirribonucleico por 2 motivos. O primeiro é que simplesmente me esqueci, com tanta coisa que precisava escrever nesta história, inclusive deixei muitas outras de fora, embora não fossem tão importantes. O segundo motivo é que esse exame é ordenado pelo tribunal como primeira medida ao prosseguir com o processo, e se o resultado tivesse sido negativo, não estaríamos falando de custódia nem de pensão. Acredito que o fato de termos tido tanto sexo fez com que as probabilidades estivessem a meu favor, mesmo que ela estivesse me traindo naquele período, por isso achei que isso estava implícito. Foi um erro meu, peço desculpas, mas ele é meu filho, e fico feliz por isso, porque agora eu poderei ser o Papai Noel para ele. Não sei se ficou evidente ao longo da história, mas eu realmente adoro o Natal. Atualização 1. Embora minha primeira publicação tivesse a intenção de ser a única, muitas coisas aconteceram neste último mês e meio. Para recapitular rapidamente, minha ex me traiu, levou nosso filho e, quando a confrontei, entrou com um pedido de custódia emergencial alegando que eu não era apto, além de exigir uma pensão excessiva, porém o tribunal não acreditou em suas mentiras. Concedeu a mim a custódia física principal e determinou que ela pagasse pensão alimentícia de acordo com a renda dela. Desde então, minha ex tem feito de tudo para tornar essa transição o mais difícil possível, demonstrando repetidamente que se importa mais em me ferir do que em realmente estar presente para o próprio filho. O drama começou imediatamente após a decisão judicial. Ela não compareceu à primeira visita supervisionada agendada, ficamos esperando por cerca de 1 hora no local determinado até que a assistente social lhe enviasse uma mensagem perguntando onde diabos ela estava. Tenho certeza de que aquelas não foram exatamente as palavras usadas, provavelmente foi algo mais formal e institucional, mas era exatamente isso que eu pensava naquele momento. A resposta dela foi simples: estou ocupada demais para ir hoje à visita. Nosso filho talvez não se lembre conscientemente dessas visitas individuais nessa idade, mas ele merece constância, cuidado e compromisso de ambos os pais. Se para ela não importa exercer o papel de mãe, ela pode simplesmente recusar essas visitas supervisionadas. Meu advogado me orientou a manter registros detalhados de todas as visitas perdidas, independentemente do que a assistente social documentasse. Quase 1 semana depois, ela finalmente apareceu para o horário marcado, mas chegou cerca de 15 minutos atrasada e trouxe o namorado, o mesmo homem com quem me traiu. A assistente social explicou que aquele tempo era destinado exclusivamente a ela e ao filho, e que não poderia haver uma terceira pessoa presente, especialmente alguém com antecedentes criminais. Nesse momento, minha ex perdeu completamente o controle, começou a gritar obscenidades e ameaçou chamar a polícia, alegando que estavam retendo o filho dela. A assistente social respondeu com aquele tom calmo e firme que todo funcionário do governo parece dominar, dizendo que estava ali para fazer cumprir a lei, que ela podia ligar para quem quisesse, mas que, a menos que o presidente saísse da bolsa dela naquele instante e desse uma ordem direta, ali se faria o que ela determinasse. Ainda assim, minha ex tentou falar com outras pessoas no local, buscando apoio para seu julgamento equivocado, mas ninguém lhe deu a resposta que ela queria, o que resultou em ainda mais gritos. A assistente social olhava para mim por cima dos óculos, e eu apenas disse que ela estava falando com a pessoa errada, já que eu havia me relacionado com aquela mulher por vários meses. Quando percebeu que ninguém iria apoiá-la, ela foi embora. Ao que tudo indica, para ela era mais importante que o ex com antecedentes estivesse presente do que realmente ver o próprio filho. Enquanto isso, eu segurava meu filho nos braços, meio adormecido, porque é isso que bebês dessa idade supostamente fazem, pequenos sortudos. 3 dias após esse episódio, recebi uma notificação informando que ela havia recorrido da decisão de custódia. No recurso, alegava que o juiz era tendencioso contra as mães e que a profissional responsável pela investigação tinha uma vendetta pessoal contra ela. Meu advogado disse que, depois do espetáculo que ela havia dado na visita supervisionada, o caso praticamente já estava ganho, e que o simples fato de alguém não gostar do resultado não faz com que uma decisão judicial seja revertida, por mais inacreditável que isso possa parecer. Enquanto lidávamos com o recurso, notei que o primeiro pagamento de pensão alimentícia havia vencido, mas nenhum valor havia sido depositado. Conferi repetidamente minha conta bancária, olhei até debaixo do sofá, mas nada. Quando enviei uma mensagem perguntando sobre o pagamento, ela respondeu desejando boa sorte para cobrar, dizendo que havia pedido demissão do emprego e que eu podia tentar tirar sangue de uma pedra.
Como um investigador particular tinha sido extremamente útil durante o processo de custódia, decidi mantê-lo por perto, e essa acabou sendo mais uma decisão acertada. Em poucos dias, ele me enviou provas mostrando que ela não havia se demitido de emprego algum, mas que estava trabalhando informalmente para evitar o desconto direto da pensão no salário, não literalmente debaixo da mesa, mas eu facilmente acreditaria. O Tribunal de Apelação rejeitou o recurso por falta de fundamentos legais substanciais e, para acrescentar ainda mais prejuízo à situação dela, determinou que ela arcasse com meus honorários advocatícios relativos ao processo de apelação. Em seguida, apresentei um pedido de penhora de salário e execução da pensão junto ao Tribunal de Família. A audiência foi marcada para o início de agosto, o que nos dá bastante tempo para preparar ainda melhor o caso, enquanto Minhas basicamente joga ping-pong jurídico com meu advogado, já que temos tudo para vencer. Pelo menos é reconfortante saber que, neste momento, ela está pagando os próprios honorários legais, e espero sinceramente que também passe a pagar a pensão devida. Se eu não tivesse apoio familiar e um bom emprego neste momento, provavelmente estaria guardando esse dinheiro como se fosse amanhã de Natal, mas, a essa altura, faço isso apenas por puro capricho. Atualização 2. A audiência de execução da pensão alimentícia finalmente ocorreu no início de agosto. Mesmo assim, ela alegou dificuldades na capacidade de pagamento e, a esse ponto, acredito sinceramente que ela seja incapaz, mas não exatamente de pagar. O juiz também pareceu pensar algo semelhante, especialmente depois de questioná-la diretamente sobre como vinha se sustentando nos últimos meses se, segundo ela, não tinha emprego. Ela respondeu que o namorado, que tecnicamente não é mais o ex, mas que vocês já conhecem por esse nome, estava pagando tudo para ela. Quando o juiz viu o salário desse homem, acredito que até uma lágrima tenha escorrido pelo rosto dele, porque ficou evidente como ela estava vivendo até então. Ficou claro que não havia como ela se manter naquele padrão de vida sem recursos significativos. O juiz demonstrou grande irritação com a situação e ordenou que ela pagasse a pensão mensal de qualquer forma, tivesse ou não um emprego formal declarado. Além disso, informou que comunicaria às autoridades competentes sobre a situação irregular dela, mas ela implorou para que não o fizesse. O juiz respondeu que fazia isso por ela, já que trabalhar sem registro era prejudicial, embora eu duvide que Minhas enxergue dessa maneira. O juiz também deixou muito claro que, se ela continuasse se recusando a pagar, isso resultaria em acusações por desacato, que poderiam levar a multas pesadas ou até mesmo à prisão. Além disso, ela havia faltado a todas as visitas programadas com o filho, o que levou à modificação do acordo de visitas para apenas uma vez por mês, com o aviso de que, se continuasse faltando, essas visitas seriam removidas permanentemente até que ela demonstrasse intenção real de ser uma mãe responsável. Ela também foi obrigada a se submeter a avaliações psicológicas e exames toxicológicos, razão pela qual seria altamente recomendável que comparecesse às visitas, embora eu tenha quase certeza de que isso não lhe importa. E perder essas visitas talvez até lhe faça um favor, já que duvido que ela tente solicitá-las novamente no futuro. Ela não compareceu à primeira visita mensal sob o novo cronograma, e eu já nem sei quantos meses se passaram desde a última vez que ela viu nosso filho. Outro ponto que reforça minha convicção de que ela não voltará a vê-lo é o fato de eu ter recebido uma notificação recente informando que ela estava se mudando para outro estado com o namorado. Ela sequer se deu ao trabalho de informar o tribunal, como exige a ordem de custódia, que estabelece claramente que nenhum dos pais pode se mudar a mais de 150 quilômetros sem aprovação judicial e sem uma modificação formal do acordo de custódia. Caso ela realmente conclua essa mudança, solicitaremos a anulação de qualquer direito de visita remanescente, e, como já mencionei antes, tentar restabelecê-los depois será muito mais difícil. Isso não a isenta de pagar a pensão, e ela sabe disso. Mas, no fim das contas, é melhor que meu filho fique com um pai que realmente deseja sê-lo. Atualização 3. A audiência inicial referente ao pedido de destituição dos direitos parentais foi um verdadeiro espetáculo. Ela compareceu por videoconferência, alegando que não tinha condições financeiras de retornar ao estado para a audiência. O juiz demonstrou pouca paciência, apontando que ela não havia feito nenhum esforço para manter qualquer tipo de relacionamento com o filho, apesar de ter tido oportunidades expressamente determinadas pelo tribunal para isso. Ela não havia pago $0 de pensão alimentícia, apesar das ordens judiciais, e havia se mudado para fora do estado sem seguir os procedimentos legais adequados. O depoimento dela foi repleto de desculpas.
Disse que perdeu visitas porque estava doente, embora nunca tenha ligado para remarcar. Afirmou que não conseguiu pagar a pensão porque estava entre empregos, apesar das evidências de que estava trabalhando e gastando dinheiro livremente. E alegou que se mudou sem aviso porque surgiu uma oportunidade repentina que não podia deixar passar. O juiz deixou claro que não estava ali para ouvir esse tipo de absurdo e afirmou que ela deveria começar a pagar imediatamente ou ele faria cumprir a lei, mesmo que ela estivesse em outro estado. A audiência final de destituição foi marcada para uma semana depois. Ela não apareceu, nem presencialmente nem por vídeo, e o tribunal concedeu a destituição de seus direitos parentais com base em abandono, falta de apoio financeiro e desinteresse evidente na criação da criança. Uma semana depois, recebi os documentos judiciais finais confirmando oficialmente a destituição dos direitos parentais dela. Meu filho agora é legalmente apenas meu. Em contrapartida, ela perdeu todos os vínculos legais com ele e ficou devendo uma quantia de dinheiro que provavelmente nunca pagará. O juiz já estabeleceu multas pelo não pagamento da pensão, e o próximo passo será a prisão. Talvez ela acredite que fugir para outro estado a livra dessas consequências, mas isso apenas torna o processo um pouco mais demorado. Chega a me preocupar o fato de que tudo isso começou como uma única publicação e agora já estamos nos aproximando de um ano inteiro e várias atualizações. Edição: esqueci de mencionar algo que é preocupante e que talvez mereça até uma visita médica. Minha ex foi dispensada do último emprego conhecido, justamente aquele que o juiz pretendia reportar às autoridades. Não sei se tecnicamente isso pode ser chamado de demissão, já que ela não estava registrada legalmente, mas o fato é que ela não trabalha mais lá, e talvez isso explique por que decidiu deixar o estado. É apenas uma informação adicional para aqueles que gostam de ter todos os detalhes. Atualização 4. Depois de vários meses, minha ex finalmente foi localizada e levada para a prisão por pagamentos atrasados de pensão alimentícia. O que chega a ser irônico, embora nada engraçado considerando a situação em si, é que nunca teríamos conseguido encontrá-la se não fosse pelo fato de que o ex dela, agora realmente ex, a agrediu. Sim, o mesmo homem que já tinha antecedentes por violência doméstica, e que ela provavelmente acreditava que nunca faria nada contra ela. Foi ele quem lhe deu a pior surra da vida, a ponto de levá-la a registrar uma ocorrência, e acredite, apesar de eu ser o primeiro a admitir que minha ex merece enfrentar as consequências por tudo o que fez, especialmente ao nosso filho, eu não concordo com violência física. Concordo que ela pague a pensão alimentícia, mesmo que eu não precise de fato desse dinheiro, e concordo também que cumpra a pena de prisão, mas ser espancada, mesmo que tenha sido uma escolha irresponsável se envolver com alguém assim, não é algo que eu aprove ou deseje. Ela foi até a polícia para denunciá-lo e, quando os agentes coletaram seus dados, descobriram que havia um mandado de prisão em aberto por falta de pagamento da pensão. Como resultado, ela foi condenada a cumprir 3 meses de prisão e a iniciar imediatamente o pagamento dos valores atrasados. Ela também recebeu atendimento médico, pois chegou à delegacia sangrando e com um braço deslocado, sendo encaminhada para cuidados hospitalares antes que confirmassem que era procurada pela justiça. Depois de ser atendida, passou a cumprir a pena atrás das grades até completar o tempo determinado. Ainda lhe restam quase 2 meses e meio antes de sair. Não faço ideia do que ela fará quando for libertada, mas pelo menos já não tem mais o ex-violento para fugir com ela. Talvez toda essa situação finalmente lhe mostre que pagar a pensão é a melhor decisão que pode tomar. Quanto ao meu filho, ele está bem. Tem apenas 1 ano de idade, então não faz ideia de quem é a mãe, considerando que ela quase não esteve presente nos primeiros meses da vida dele. Não posso culpá-lo por isso. Ele é muito pequeno, então será mais apropriado esperar um tempo antes de lhe contar quem é a mãe e tudo o que ela fez. Se eu contasse toda essa história agora, provavelmente o traumatizaria ou faria rir, o que acontecesse primeiro. Tivemos nosso primeiro Natal juntos sem a presença dela, e foi algo realmente lindo. Eu me vesti de Papai Noel, brinquei com ele e com outras crianças da família. A parte boa de ele ter apenas 1 ano é que ainda pode acreditar que o Papai Noel existe. Quando se chega à minha idade, a única forma de acreditar nisso é tendo alucinações e achando que ele está parado ao seu lado direito. Atualização 5. Mini atualização final para este grupo de amigos que acabei fazendo no Reddit. Já se passou quase 1 ano inteiro, e eu não tinha muito mais a acrescentar, mas as festas de fim de ano sempre me deixam com vontade de escrever aqui.
Talvez seja a neve lá fora, o cheiro de biscoitos assando que ninguém faz nesta casa, ou o ponche, a quantidade suficiente dele agora para justificar uma atualização adequada. Minha ex saiu da prisão e começou a pagar a pensão alimentícia. Ela ainda deve uma quantia enorme, entre multas e meses atrasados, então levará um bom tempo até se regularizar completamente, mas, se há algo a ser dito, é que pelo menos ela está pagando. Até agora, não entrou com nenhum pedido para retomar o acordo de custódia ou solicitar visitas supervisionadas, mas sei que esse momento acabará chegando. Isso não me preocupa. Enquanto ela não quitar tudo o que deve, a situação jurídica dela continua complicada. Além disso, no momento, ela não parece demonstrar interesse algum, embora eu saiba que, em algum ponto, esse interesse pode surgir, nem que seja apenas para tentar me prejudicar. Talvez o que o ex-violento fez tenha colocado as ideias dela no lugar e ela nunca tente nada, mas conhecendo o nível de narcisismo que ela tem, não contaria com isso. Pelo menos neste ano, novamente celebraremos com o dinheiro dela. Este já é o segundo ano em que estamos sozinhos, apenas eu e meu filho. Começo a notar que ele me olha com certa desconfiança quando estou usando o traje de Papai Noel, talvez ele me reconheça por baixo da fantasia. Eu realmente não deveria ter ganhado tanto peso e ficado tão parecido com o Papai Noel verdadeiro, ou talvez seja apenas eu pensando demais. É preciso aproveitar enquanto eles ainda são crianças, porque depois crescem e acabam fazendo as próprias publicações, dizendo que o pai deles gosta de se vestir de Papai Noel e beber ponche demais. Obrigado por terem ficado até ao fim desta história. Aprecio de verdade o vosso tempo e o vosso apoio. Se gostaram deste conteúdo e querem ouvir mais histórias como esta, não se esqueçam de seguir e subscrever o meu canal Moi Reddit. O vosso apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar a criar mais vídeos. Desejo-vos um dia maravilhoso. Moi Reddit, com todo o meu respeito.